Há 15 anos atrás, uma mulher veio me procurar. Ela estava destruída. Ela me disse: Pastor José Batista, eu cometi um erro. Eu traí meu marido. Isso foi há 10 anos. Ele me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. E ela chorava enquanto falava. E disse algo que eu nunca vou esquecer. Eu sinto que mereço sofrer. Eu sinto que não tenho direito de ser feliz mais. Essa mulher estava presa, não em uma cadeia de ferro, mas em uma cadeia de culpa, de acusação. Então, bem-vindo ao episódio de número 3 da série Prisões Emocionais que Prendem a Sua Vida. E hoje nós vamos falar sobre a prisão da culpa e como ela te impede de viver uma vida que Deus conquistou para você na cruz do Calvário. Uma observação: há uma diferença entre culpa saudável e a culpa tóxica. Então, precisamos ser claros com relação a isso. Que nem toda culpa é uma prisão. Existe uma culpa que é saudável. A culpa saudável é a convicção do Espírito Santo. É quando você faz algo errado, você sente a acusação, o remorso, a culpa, e você se arrepende. Você muda de comportamento e depois você segue em frente. Isso é bíblico, isso é saudável. Mas existe outra culpa, uma culpa que não te leva ao arrependimento, a culpa que te leva à autodestruição. Então vamos ver a diferença entre a culpa saudável e a culpa tóxica. Eu vou usar dois exemplos de homens que cometeram o mesmo erro, a traição. O primeiro homem traiu a esposa, sentiu culpa, confessou para a esposa, pediu perdão, fez terapia de casal, mudou seu comportamento e hoje, 5 anos depois, ele e a esposa têm um casamento restaurado e mais forte. Ele sentiu culpa, mas a culpa o levou ao arrependimento e à mudança. Por um outro lado, o homem de número 2 traiu a esposa, sentiu culpa, confessou para a esposa perdoou, mas ele não consegue se perdoar. E ele fica repetindo: eu sou um homem horrível, eu não mereço ser feliz, eu não mereço o perdão dela. Ela foi tão boa comigo e eu tão mal com ela. Ele então acaba sabotando o casamento, cria situações de brigas e ele se coloca em situações onde é rejeitado, porque acredita que mereça sofrer. Ele está preso em uma culpa tóxica. Então, a culpa saudável te leva à mudança. A culpa tóxica te leva à autodestruição. E a maioria das pessoas que conheço estão presas em uma culpa tóxica. Mas a culpa tóxica tem uma origem, tem uma raiz, que é onde nós respondemos essa pergunta: de onde vem a culpa tóxica? E a raiz número 1 é o perfeccionismo. Muitas pessoas cresceram em ambientes onde o padrão era impossível de alcançar. Conheço uma mulher cujos pais eram muito rigorosos. Ela tirava 9 na escola e eles perguntavam: por que você não tirou 10? Ela se tornou uma mulher perfeccionista. Hoje ela é uma médica, tem sucesso profissional, mas ela vive debaixo de uma acusação de culpa constante, porque nada que ela faz é bom o suficiente. E ela comete um pequeno erro no trabalho e fica remoendo por dias. Ela diz algo que poderia ter dito melhor e se culpa por semanas. Ela está presa em uma culpa, porque o padrão que ela internalizou é impossível. Uma outra raiz, a raiz de número 2, são mensagens religiosas distorcidas. Muitas pessoas cresceram em ambientes religiosos onde receberam mensagens como: você é um pecador, você é um indigno,
Olha, Deus está sempre te observando e te julgando. Você precisa sofrer para pagar pelos seus pecados. Resultado: essas pessoas desenvolvem uma relação com Deus baseada em culpa, em medo e não em amor. Conheço um homem que foi criado em uma religião muito rigorosa. Ele foi ensinado que o sexo era pecado, que a diversão era pecado e que qualquer prazer era pecado. Hoje, aos 40 anos, ele é casado, mas não consegue ter relações sexuais saudáveis com a esposa sem sentir culpa. Porque internamente ele ainda ouve a voz dos seus pais religiosos dizendo que é pecado. Ele está preso em uma culpa religiosa. Raiz de número 3, responsabilidade excessiva. Algumas pessoas carregam responsabilidades por coisas que não são responsabilidade delas. Conheço uma mulher cujo pai era alcoólatra. Ela cresceu tentando consertar o pai. Ela pensava: se eu for boa o suficiente, se eu for perfeita, talvez meu pai pare de beber. Claro, não funcionou. O pai continua bebendo, mas ela internalizou a mensagem: eu sou responsável pela felicidade dos outros. Se algo der errado, a culpa é minha. Hoje ela está em um casamento onde o marido é emocionalmente abusivo e ela fica tentando consertar o marido. E quando ele a trata mal, ela se culpa. Deve ser algo que eu fiz. Deve ser a minha culpa. Ela está presa em culpa porque carrega a responsabilidade que não é dela. Raiz de número 4. A falta de compreensão do perdão de Deus. E aqui entra a raiz mais profunda. Muitas pessoas não entendem o perdão de Deus. Elas entendem intelectualmente. Jesus morreu pelos meus pecados. Meus pecados foram perdoados. Mas elas não sentem isso. Elas não acreditam nisso no coração. Então elas vivem como se ainda estivessem pagando por seus pecados. Como se a cruz não fosse suficiente. Agora, como a culpa tóxica se manifesta? Como ela se torna uma prisão? Deixe-me mostrar os padrões. Padrão de número 1, autossabotagem. A pessoa que carrega a culpa tóxica sabota sua própria vida. Ela consegue um emprego bom e depois faz algo que a faz ser demitida. Ela consegue um relacionamento saudável e depois sabota. Ela está prestes a alcançar um sonho e depois desiste. Por quê? Porque internamente ela acredita que não mereça ser feliz, que mereça sofrer. Conheço um homem que é muito talentoso. Ele poderia ter tido uma carreira brilhante, bem-sucedida, mas todas as vezes que está prestes a ser promovido, ele faz algo que o prejudica. Ele chega atrasado, ele é agressivo com o chefe, ele comete erros graves. E quando perguntei para ele, por que você faz isso? E ele diz, porque eu não mereço ter sucesso, porque eu cometi muitos erros no passado. Ou seja, ele está sabotando a sua própria vida porque carrega culpa, acusação. Padrão de número 2, a repetição obsessiva. Outras pessoas que carregam culpa tóxica ficam repetindo o mesmo erro mentalmente. Elas remoem. Eu não deveria ter dito aquilo. Eu deveria ter feito diferente. Por que é que eu fiz isso? E elas repetem isso por dias, semanas, meses e anos. Conheço uma mulher que disse algo grosseiro para uma amiga sua há 3 anos atrás. A amiga lhe perdoou. Mas ela ainda fica remoendo, por que eu disse aquilo? Por que eu fiz aquilo? Eu sou uma pessoa horrível. Ela está presa em um ciclo de culpa que não a leva a nada e a lugar algum.
Padrão de número 3, automutilação emocional. Algumas pessoas que carregam culpa tóxica se punem emocionalmente. Elas se isolam, elas se criticam constantemente, elas se colocam em situações onde são humilhadas ou rejeitadas. É como se dissessem: eu mereço sofrer, eu mereço ser punida. Conheço uma pessoa que cometeu um erro grave no trabalho. Ninguém o culpou, mas ele se culpou tanto que começou a se isolar. Ele parou de ir às reuniões sociais da empresa. Ele parou de falar com os amigos. E ele se puniu emocionalmente. Padrão de número 4. Depressão e ansiedade. A culpa tóxica frequentemente leva a depressão e ansiedade. Porque você está constantemente em um estado de você é ruim. Você merece sofrer. Conheço uma mulher que desenvolveu depressão severa por causa da culpa. Ela tinha pensamentos suicidas. E ela dizia: o mundo seria melhor sem mim. Eu não mereço estar aqui. E ela estava presa em uma culpa tão profunda que queria morrer. A culpa tóxica não apenas machuca, ela pode destruir vidas. Agora, a verdade sobre a culpa e o perdão. Vou compartilhar com você a verdade que liberta. Verdade número 1. Você já foi perdoado. A Bíblia diz em Romanos 8:1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que se você é cristão, seus pecados, todos os seus pecados, foram perdoados. Passado, presente e também os futuros. Não porque você mereça, não porque você já sofreu o suficiente, mas porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Conheço um homem que cometeu um crime grave quando era jovem. Ele foi preso. Ele cumpriu a sua sentença. Ele se arrependeu genuinamente. E ele encontrou Jesus na prisão. E quando saiu da prisão, ele ainda carregava a culpa terrível. Ele pensava: eu não mereço ser perdoado. Eu não mereço uma segunda chance. Mas um dia, ele leu Romanos 8:1 e algo mudou. Ele percebeu que Jesus já o havia perdoado e que ele não precisava carregar essa culpa. Hoje, ele trabalha com ex-presidiários, ajudando-os a encontrar perdão e redenção. Ele foi liberto da culpa. Verdade de número 2. Arrependimento não é sofrimento. Muitas pessoas confundem arrependimento com sofrimento. Elas pensam: se eu sofrer o suficiente, então eu serei perdoado. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7:10: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz morte. Arrependimento, então, é mudança de direção. É você reconhecer que fez algo errado, pedir perdão e mudar de comportamento. Não é você sofrer eternamente. Verdade de número 3. Você não pode pagar mais do que Jesus já pagou. Aqui está a verdade mais importante. Jesus já pagou o preço pelos seus pecados. Completamente. Totalmente. Quando você continua se punindo, quando você continua carregando culpa, você está dizendo: Jesus, o que você fez não foi suficiente. Eu preciso sofrer mais. Mas isso é uma mentira. Jesus já pagou tudo. A Bíblia diz em Hebreus 10:14, porque com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, única oferta, a cruz. Tudo foi feito. Verdade do número 4. Perdoar a si mesmo é um ato de fé. Muitas pessoas dizem: eu não consigo me perdoar, pastor.
Mas perdoar a si mesmo não é um sentimento, é uma decisão, é um ato de fé. É você dizer: eu acredito que Jesus me perdoou, então eu escolho me perdoar também. Pode ser que você não sinta isso no começo, mas quando você faz essa escolha, algo muda. Você não precisa sentir para ser livre. Você precisa escolher ser livre. Uma ação prática ou a ponte para você alcançar a libertação. Como você se liberta da culpa tóxica? Passo de número 1. Identifique a culpa. Pergunte a si mesmo: qual culpa eu estou carregando? É uma culpa legítima ou é uma culpa tóxica? Culpa legítima. Você fez algo errado, você se arrepende, você muda. Culpa tóxica. Você fez algo errado, você se arrepende, mas você continua se punindo. Passo do número 2. Processe o arrependimento. Se é culpa legítima, processe o arrependimento. Reconhecendo o erro, pedindo perdão a Deus, às pessoas, se perdoando, mudando de comportamento e seguindo em frente, não ficando parado, preso, amarrado ao passado. Não fica remoendo, não fica repetindo. Você processou, você mudou. Agora, você segue em frente. Passo de número 3. Receba o perdão de Deus. Eu vou fazer uma oração. Se você está carregando culpa, eu convido você a orar comigo, dizendo: Pai, eu reconheço que cometi erros. Eu reconheço que fiz coisas que não deveria ter feito. Mas eu também reconheço que Jesus já pagou o preço pelos meus pecados e que na cruz tudo foi feito. Então eu escolho receber o perdão que Jesus conquistou para mim. Eu sou perdoado. Eu sou limpo. Eu sou livre. E eu escolho me perdoar também. Porque se você me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Então, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, Deus, eu sou livre da culpa. Amém e graças a Deus. Passo de número 4. Mude a sua narrativa interna. Muitas pessoas carregam uma narrativa interna, dizendo para si mesmo: eu sou uma pessoa ruim, eu mereço sofrer. Você precisa mudar essa narrativa. Aqui estão algumas afirmações para você repetir todos os dias. Eu sou perdoado, eu sou limpo, eu mereço ser feliz, eu sou digno de amar e ser amado, meus erros não definem o meu valor. Repita essas afirmações até que elas se tornem verdades em seu coração. Agora, uma ação para essa semana. Faça uma lista de todas as culpas que você está carregando. Escreva cada uma. E depois, para cada culpa, pergunte a si mesmo: essa culpa é legítima ou é culpa tóxica? Se é legítima, processe o arrependimento, confesse e siga em frente. Se é tóxica, solte, porque você já foi perdoado. E finalizando, se você está carregando culpa, eu quero que você saiba, você não precisa carregar isso sozinho. Jesus já carregou por você. Na cruz ele carregou toda a culpa, toda a vergonha, toda a condenação. Você está livre. Você só precisa acreditar nisso. Agora, nos comentários, compartilhe. Qual culpa você está carregando hoje? Você não precisa se identificar. Apenas compartilhe para que você comece a processar. E inscreva-se no nosso canal. No próximo episódio, vamos falar sobre a prisão da vergonha e como ela é diferente da culpa. E lembre-se, você é perdoado, você é limpo, você é livre. Que Deus abençoe a sua jornada de libertação e até o próximo episódio.